Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor, dando continuidade ao assunto cartografia com vocês, para poder finalizar de uma maneira bem tranquila esse assunto, ok? Bom, nós já vimos aí as representações, já vimos as escalas, já discutimos elementos dos mapas, já vimos também a questão dos fusos horários, já vimos projeções cartográficas, ficou faltando apenas discutir um pouquinho mais a questão da representação do relevo. Como que eu reproduzo o relevo para facilitar o meu estudo, para facilitar, por exemplo, o cultivo, ok? Então, a partir de agora, nós vamos analisar o seguinte, que a principal forma de representação do relevo, aí que nós vamos trabalhar nesse assunto, são as chamadas curvas de nível. Mas o que seriam as curvas de nível? Bom, além de representarem um relevo, as curvas de nível conseguem indicar a inclinação do terreno. Conseguem mostrar, por exemplo, as áreas mais íngremes e as áreas mais suaves, para que você possa, por exemplo, subir aquela inclinação, aquele morro. A técnica de curva de nível ela é construída a partir de cotas altimétricas. O que seriam as cotas altimétricas? Nós vamos identificar já na representação, mas basicamente são pontos que formam curvas que apresentam a mesma altitude, ok? Facilitando, como eu disse, a análise da declividade de um terreno. Então vamos fazer um exercício. Vamos analisar essa forma de relevo muito conhecida aqui do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar. Concorda comigo que nessa imagem você consegue ter uma noção da forma que você vai encontrar no Pão de Açúcar? Você consegue, por exemplo, perceber qual é o morro mais alto e qual é o morro mais baixo. Eu destaquei aí, ó, um morro A e um morro B, beleza? Mas o que está atrás desse morro? Você consegue saber? Você sabe me dizer, por exemplo, se na parte de trás do Pão de Açúcar, que a imagem não está mostrando, eu tenho uma encosta mais suave para poder subir? Ou é um paredão, uma escarpa? Não dá para saber, não é mesmo? Então, vou mudar a perspectiva. Facilitou? Bom, eu continuo analisando a mesma formação, eu continuo percebendo uma altitude maior do morro B, da encosta B, mas eu ainda não tenho essa noção da parte de trás da imagem. Talvez, mudando o ângulo, eu tenha. Sim, mas e quando eu não consigo virar, mudar a perspectiva? Quando eu não tenho essas informações, o que eu faço? Bom, primeiro, a técnica mais simples de representar essa inclinação, esse relevo, é o chamado perfil topográfico. E o que é o perfil topográfico? É um desenho da variação de altitude daquele relevo que você está observando. Por exemplo, na imagem, eu consigo observar o perfil topográfico de um morro. Concorda comigo? Agora, eu vou começar a fazer a técnica da curva de nível. Peço desculpa, mas eu fiz aí no computador mesmo, para a gente compreender melhor como funciona. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou pontuar a altitude, adotando um intervalo em comum, beleza? Então, eu vou fazer isso agora. Ó, repara, eu vou ter pontos sinalizados aí, nessa encosta, com um intervalo de 20 metros. Tudo bem? Esses pontos que eu encostei aí na encosta, que eu vou chamar de cotas altimétricas. Beleza? Tudo bem? A partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha lá na porção inferior da imagem e todos esses pontos eu vou jogar para essa linha. E aí eu vou criar curvas de níveis altimétricos. Olha só como fica. Conseguiu perceber? Então, olha, todos os pontos, todas as cotas altimétricas que estavam aqui, eu rebati nessa linha que eu criei. E a partir daí eu criei as curvas que vão unir o quê? Todos os pontos com a mesma altitude. Beleza? Então, por exemplo, se eu não tiver mais a imagem do perfil topográfico, eu consigo observar agora qual é o morro mais, ou melhor, desculpa, qual é a encosta mais íngreme e qual é a menos íngreme. Concorda comigo? Então, repara, ó, primeira informação que você vai guardar no caderno. Os pontos em uma mesma curva possuem o mesmo valor de altitude. Então, todos os pontos que eu sinalizar nessa curva aqui possuem ali 20 metros de altitude. Beleza? Tudo bem? Segunda informação. Estou aqui com uma representação de curva de nível na prova. O que eu vou observar? Além
das cotas, dos valores, eu vou observar a aproximação entre as curvas. E aí eu vou lembrar da seguinte regra, ó. Primeiro, consegue perceber que as curvas da direita da imagem, elas estão numa distância diferente às curvas da esquerda? Que as curvas do lado direito aqui, sinalizadas aí nessa área vermelha, nesse círculo, né, vermelho, elas estão numa proximidade maior em relação à parte azul. Então, o que você vai dizer a partir daí? Bom, que quanto mais distante uma curva da outra, quanto maior a distância das linhas, menor é a inclinação do terreno. Tudo bem? Por outro lado, quanto mais próximas as linhas, as curvas, maior a inclinação do terreno. Será? Observe de novo. Beleza? Então, pegou uma prova. Tá lá, ó, representação com curva de nível. Tu nem precisa fazer o desenho do perfil topográfico. Observa, primeiro, os valores de altitude das cotas altimétricas. E segundo, a distância entre as curvas. Vamos fazer um exercício? Olha só. Qual é o morro de maior altitude? É o morro A ou é o morro B? E aí? O que você vai observar primeiro? O valor das cotas altimétricas. Repara, no morro A eu tenho até a curva de 250 metros. No morro B eu vou até 200. O que isso representa? Que o topo do morro A está entre 250 e 300, que seria a próxima curva. Então, na verdade, o morro mais alto vai ser qual? O morro A. Beleza? Tudo bem? Então, olha lá, ó, de 50 a 250, enquanto o morro B só vai até 200. Deixa eu jogar aqui para confirmar o que eu acabei de falar. Tá lá, ó, morro A e morro B. Beleza? Tudo bem até aí, galera? Tranquilo? Então é isso. Um abraço. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau, galera.